Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, sobre a proteção de Deus e para aberto de trabalho da 14ª sessão ordinária no ano de 2025. Dispensa a execução do hino municipal. Solicito a secretária para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Lista de presença da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pescariabrava. Gilberto Neves Silva. Presente. José Carlos Pereira da Silva. Presente. José Heraldo Francisco. Presente. Márcio dos Santos. Presente. Pedro Paulo Medeiros. Presente. Rosilene Faísca, Rinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. Salésia Martins de Souza. Presente. Thalita Santos Cordeiro. Solicito à senhora secretária que realize a leitura da ata da 13ª sessão ordinária, realizada no dia 12 de maio de 2025. Aos 12 dias do mês de maio de 2025, com início às 19 horas, reuniram-se a Câmara Municipal de Pescariabrava, com sessão ordinária do plenário da Casa Legislativa, localizada na rua Manuel Gonzaga de Oliveira, número 69, bairro Caído 37. Sob a presidência da vereadora Rosilene Faísca da Silva e secretariada pela vereadora Thalita Santos Cornélio, foi dispensada a execução do hino municipal. Foi realizada a chamada nominal para a verificação de quórum. Constatou-se a presença dos vereadores Gilberto Neves de Silva, José Carlos Pereira da Silva, José Heraldo Francisco, Márcio dos Santos, Pedro Paulo Medeiros, Rinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva, Salésio Martins de Souza e Thalita Santos Cornélio. Havendo quórum regimental, a presidente solicitou à secretária que realizasse a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 5 de maio de 2025, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, foi realizada a leitura das matérias constantes na ordem do dia e o vereador Salésio Martins de Souza fez o encaminhamento de moção de homenagem ao Pedrinho Vitorassi Nandi. Posteriormente, foi realizada a leitura dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a Rua Bento de Oliveira Fernandes, a rua do bairro Vaqueiros, na cidade de Pescariabrava, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária de 9 de 2025, de autoria do Poder Legislativo, que denomina a Rua Carlota Medeiros dos Santos, a rua do bairro Sertão de Cima, na cidade de Pescariabrava, e da outras providências. Em seguida, foi realizada a primeira votação dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no corrente exercício. Sendo aprovada por todos, Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no corrente exercício. Sendo aprovado por todos. Projeto de Lei Ordinária de 11 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Prêmio Professor de Excelência aos docentes do ensino fundamental, ambos iniciais da rede pública do município de ensino de Pescariabrava, sendo aprovado por todos. Em seguida, foi realizada a segunda votação dos seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária número 7 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o projeto Bravinha, Política Municipal de Transporte Gratuito no âmbito do município de Pescariabrava, Santa Catarina, sendo aprovado. Não havendo mais matérias para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, a presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os vereadores para a sessão ordinária, a ser realizada no dia 19 de maio de 2025. Coloque em discussão e votação a ata da 13ª sessão ordinária. Em discussão
secretário, que realiza a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 8 de 2025, de 12 de maio de 2025, que denomina a Rua Bento de Oliveira Fernandes, a rua no bairro Barreiros, na cidade de Pescariabrava, Santa Catarina. Projeto de Lei Projeto de lei, ela já é uma comissão. Perfeito. Projeto de Lei número 9 de 2025, Lei Ordinária número 9 de 2025, de 12 de maio de 2025, que denomina a Rua Carlota Medeiros dos Santos, a rua do bairro Sertão de Cima, na cidade de Pescariabrava, e dá outras providências para a única comissão. Para a leitura, projeto de lei número 12 de 16 de maio de 2025 altera e acrescenta os dispositivos da lei complementar número 64 de 2018, que dispõe sobre o quadro de pessoal do plano de carreira e vencimento dos servidores públicos municipais de Pescariabrava. Projeto de lei ordinário do Executivo número 3 de 2014, de maio de 2025, também para a leitura, ratifica a quarta alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios da UEL, Sim a UEL e das outras providências. Projeto também para a leitura. Projeto de lei ordinário do Executivo número 16 de 15 de maio de 2025, que dispõe sobre a autorização para a distribuição de absorventes higiênicos às mulheres de baixa renda em situação de vulnerabilidade ou com risco social às estudantes das escolas públicas e da outras providências. Projeto de lei também para a leitura, Lei Complementar número 10 de 2025, de 15 de maio de 2025, que altera os dispositivos da Lei Ordinária Municipal número 367, de 17 de maio de 2021, e da outras providências. Projeto de lei também para a leitura, projeto de lei complementar número 11 de 2025, de 15 de maio de 2025, dispõe sobre a aplicação do piso do magistério para o ano de 2025, nos termos da lei federal, número 11.738 de 2008, portaria ministerial número 77 de 2025, e altera o anexo 3 e dá outras providências relativas à lei complementar. Fica estabelecido de forma no anexo 3 da lei complementar número 65 de 9 de março de 2018 a atualização do vencimento dos profissionais de carreira do piso do magistério dos professores do magistério para o exercício de 2025, com a aplicação dos percentuais vencimento inicial de carreira e 4,83 para os profissionais de carreira com vencimento superior ao piso. Na eventual ocorrência antinômina jurídica, em razão da aplicação do anexo desta lei, prevalecerá o disposto do anexo desta lei. O vencimento do profissional regido pela Lei Complementar 65, de 9 de março de 2018, que não atingir o piso nacional para os profissionais do Magistério da Educação, junto com o anexo da lei. Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta lei serão aplicados com efeitos retroativos no dia 1º de janeiro de 2025, com o pagamento do valor retroativo até 30 de dezembro de 2025, com parcelas mensais, caso necessário. Projeto de lei para a segunda votação, número 11 de 2025, de 2 de maio de 2025, dispõe sobre o prêmio Professor de Excelência aos docentes do ensino fundamental, anos iniciais da República Municipal de Pescariabrava. Fica instituído o prêmio Professor de Excelência aos docentes do ensino fundamental, anos iniciais do 1º ao 5º ano da Rede Pública Municipal de Ensino de Pescariabrava, com o objetivo de reconhecer, valorizar e premiar práticas pedagógicas aos professores regentes. Projeto de lei por segunda votação, número 8 de 2025, de 2 de maio de 2025, autoriza o reconhecimento de dívida
dívida não empenhada e não paga no exercício corrente. Vocês podem reivindicar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu acho que um pouquinho de respeito é bom, né? Até semana passada foi uma moção que a gente teve aqui, o pessoal aplaudiu. É uma moção. Então eu peço por educação, todos aqui conhecem cada vereador que está aqui, né? Então eu conheço todos que estão aí, são tudo gente boa, gente de família, mas por gentileza, senão a secretária não consegue ler. Se vocês quiserem reivindicar, é projeto da prefeitura, certo? Não é da Câmara. Então, um pouquinho de respeito, né? Obrigada, pode ficar à vontade. Para a segunda votação, projeto de lei ordinária número 9 de 2025, de 2 de maio de 2025, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no corrente ano de exercício. Esses são os projetos que temos hoje na casa, senhor presidente. Coloco em segunda votação o projeto de lei ordinária número 8 de 2025, da autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga corrente ao exercício. Em discussão, em votação. Os favoráveis a essa comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloco em segunda votação o projeto de lei ordinário número 09 de 2025, da autoria do Poder Executivo, que autoriza o reconhecimento de dívida não empenhada e não paga no corrente exercício. Em discussão, em votação. Os favoráveis a essa comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Coloque em segunda votação. Coloque em segunda votação. Só te falar uma coisa, eu estou em processo para poder mudar o som. Esse som é antigo, então eu tenho que fazer só assim, ó. Eu te peço que tu não se manifeste, porque não pode. Tem vereador que está aí com você e sabe disso, porque já sentou nessa cadeira várias vezes. Então, só por gentileza. Ô, querida, primeiro, boa noite a todos, sejam bem-vindas. Mas vamos acalmar. Vamos fazer o seguinte, deixa ela estar lendo o processo. Não tem nada a ver, eu acho que nem tem, não tem processo nenhum que a questão de vocês, mas vocês estão perto de casa. Então, vou passar meu microfone para ela. Tá, vamos lá, Deus chegando. Só um instantinho, tá? Agora eu estou tá bom. Coloque em segunda votação o projeto de lei ordinário número 11 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o prêmio professor por excelência aos docentes de ensino fundamental, anos iniciais da rede pública municipal do ensino de pescaria d'água. Em discussão, em votação. Os favoráveis a essa comissão, os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Coloquem em única votação o projeto de lei ordinária número 08 de 2025, da autoria do Poder Legislativo, que denomina a rua Bento Oliveira Fernandes, a rua do bairro Barreiros, na cidade de Pescariadora e de outras providências. Em discussão, em votação. Os favoráveis a essa comissão, os contrários se manifestem. Aprovados por todos. Coloque em única votação o projeto de
Concedo o uso da palavra por 3 minutos aos senhores vereadores. Vereadora Thalita, está aberta a palavra. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal do Siqueiro, sejam bem-vindos aqui nesta casa. Boa noite aos professores, sejam todos bem-vindos. É muito bom ver vocês todos aqui. E aí, mesmo que muitos não me intitulem assim, eu ainda sou e me considero que represento a educação, então eu gosto de deixar tudo muito transparente para os professores. Gostaria também de deixar bem claro que não fui escolhido nem por nenhuma classe nessa luta pelo piso. Os efetivos escolheram o sindicato e os ACTs escolheram o representante da classe. Mas ainda assim, eu resolvi que eu deveria me meter, e me metendo, eu fiz alguns pedidos e também fiz algumas pressões, e isso aconteceu e a gente conseguiu fazer com que, na medida do possível, fosse o melhor que viesse para essa casa. Mesmo sabendo que uma coisa que eu acredito que o povo de Pescariabá tem que ter um entendimento ainda, quais são as atribuições dos vereadores e quais são as atribuições do Poder Executivo. O Executivo é aquele que executa as leis, é aquele que propõe, é aquele que vai vir aqui propor. Eu também posso propor, né? Posso fazer indicação, mas ele que vai vir aqui e vai enviar. Aí cabe essa casa aceitar ou não, né? E aí sempre tem os ônus e os bônus. Primeiro, antes de tocar aqui, já que o pessoal do Siqueiro está aqui, a questão do bem-estar animal, para nós, aqui só veio a lei. A lei para que a gente conseguisse, até porque o prefeito precisava atender uma demanda que para ele foi solicitada, tá? Foi solicitada. Claro que a gente fiscaliza. Tem uma colega minha assim, até que é minha amiga, dizer a gente fiscalizamos, mas ainda fiscalizando, a decisão é do prefeito, a decisão é do executivo. Ele que executa, ele que define. E aí, se ele ficar com as coisas boas, ele vai ficar com as coisas boas. Mas quando for as coisas ruins, também vai ser dele. E aí a gente, besteira, fala você, senhora. Eu estou apenas falando daquilo que eu estou deixando bem claro aqui. De que é o executivo que executa as leis. Nesta casa, o que passou por todos esses vereadores, inclusive da oposição, e ele vai poder dizer isso, nenhum daqui dos vereadores estava o nome do local onde que seria. Nós aprovamos o local para o atendimento onde o prefeito estava atendendo um ofício que foi encaminhado pela delegada da Casa Animal, que depois de uma repercussão negativa, que todos sabemos o que aconteceu no nosso município, ele foi oficializado. E oficializado ele tinha que fazer alguma coisa. E naquele momento nós sabíamos só da criação das leis. Aí a escolha do local, isso é competência do executivo. A execução é da Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Agricultura. Isso. Teve uma denúncia, né, aqui no município, e o Natal está toda, então veio essa lei para poder proteger os animais. Mas enfim, nesta casa o que passou foi a lei para a criação do local, não a definição do local. Não a definição do local. E ninguém fez escolha de prioridades, mas não foi nessa casa a escolha do local, gente. Vocês não podem culpar uma coisa que não é dos vereadores. Mas deixa eu falar aqui com os professores, porque é esses que eu estou falando. Eu quis esclarecer, acreditem se quiser, nessa casa não passou local e não passou em pronto. O que passou nessa casa foi a criação de um projeto de lei para que se cuidasse da casa animal e se criasse um local de bem-estar animal. Ponto. Agora vamos para os professores. Vamos aos professores. Eu acredito que depois nós vamos ter a tribuna, dois vereadores na tribuna, ele e eu, ele fala e depois eu falo. Mas deixa eu falar aqui com os professores, por gentileza. Professores, o projeto de lei é encaminhado do executivo, vocês entendem, né? Que vem do executivo. Ainda assim, com a participação de alguns de vocês, né? Para poder formular, com a participação do próprio sindicato, que foi escolhido para representá-los, e ainda assim, eu fiz uma intromissão, aonde pedimos para retirar um artigo. Dentro das escolhas para os efetivos, estão dos professores, dos efetivos, num primeiro momento, e aqui nós estávamos todos,
inclusive com o documento encaminhado pelo sindicato, optou-se pelos R$600 ao invés do dissídio. Porém, observou-se isso, eu fui atrás da informação para saber o porquê que não podia dar os R$600. Porque foi o que a gente tinha priorizado. Eu falo eu porque eu também sou professora efetiva nesse município. E a gente tinha optado pelos 600 ao não ser o dissídio. Porém, o jurídico informou que ele não poderia não dar o dissídio. O dissídio é algo garantido por lei, então teria que dar. Ele não poderia trocar, ou dar um ou dar outro. Bem como os R$600 tinha que ser algo para todos. Né? Para todos, eu digo dos efetivos. E depois de dado, não poderia mais ser retirado. Então, para os efetivos de carreira, que foi o aumento de 4,83%, para os efetivos que entraram no ano de 2023, ficou um aumento de 6,27%, que estarão no piso e continuarão com a sua regência. E para os ACDs, eles ficaram com um valor de R$600 no caso 7,5% de regência. Porém, a pedido desta vereadora, ficou suspensa a aplicação desse artigo da Lei Complementar 2005 até a data de 32 de dezembro de 2025. Então, o que a gente solicitou é para este ano, que foi o que o prefeito conversou conosco, inclusive com a representante da classe que foi lá, que vocês, tudo bem, a gente fica com R$600, que financeiramente vai dar mais dinheiro, porém somente até este ano. No próximo ano que vem a gente faz uma nova sessão. Eu vou usar a tribuna também, todo mundo passa, senhor vereador. Tá certo? Então, presidente, para poder terminar. Presidente, Então tá certo, depois eu vou na tribuna e eu explico melhor para vocês, professor, tá? pessoal. Só para o pedido que exige a lei. 3 minutos é 3 minutos. Para você. Ela está explicando para os professores o que eles estavam cobrando dela, de todos os vereadores, certo? Agora você vai ter a tribuna está aberta para você, vereador Pai. Obrigado. 15 minutos. Só quis dizer que a tribuna, os 3 minutos vale para todos. Igual para todo mundo. Pessoal, boa noite para todos. Eu quero primeiro parabenizar a coragem de vocês e a satisfação que está acontecendo com o bairro de vocês. Os animais em si, a gente, como eu, gosto, admiro. Há um mês atrás, eu fiz uma fala infeliz contra os animais, respondi processo, estou sendo processado, tem algumas audiências que já estão sendo executadas e vou pagar pelo erro que eu fiz. Abandono dos animais, eu sou uma das pessoas que mais tem na minha casa, no mínimo uns 10. Está todo mundo aqui? Quem achar que ele fica só na minha casa, você vão ver. Mas enfim, vamos lá para o que interessa. O prefeito em campanha, se eu estiver mentindo, eu vou estar mentindo pela boca das senhoras que estão aqui, avós e donas de casa, mães de casa, que passaram para mim, tendo vídeo, tendo gravações, em campanha que prometeu o quê? Lá onde vai ser a zoonose hoje no Siqueiro, ia ser o posto de saúde, um OBS, com todos os atendimentos básicos que precisa daquela comunidade, porque aquela comunidade do Siqueiro, ela abrange Carreira, Barranca, Varginha. Então não é só o Siqueiro. Aquele povo lá dentro, se você parar para analisar, eu não estou generalizando, já é deficiente desde quando tiraram o pedido pela dentro. Então eu não acho justo porque se ele como prefeito, ele foi lá, ele iludiu a cabeça de vocês, eu estou falando do prefeito, senhores vereadores, não tem nada a ver com nenhum de vocês aqui dentro, é reivindicação do povo, e quando o povo reivindica, porque ele é indignado, se está indignado é porque tem algo de errado nele. Então vamos lá, vamos bem devagarzinho para vocês entenderem, para o povo entender. Ele foi lá em campanha e prometeu para as senhoras de idade, pais de família, pessoas honestas daquelas comunidades, que lá sim ia sair um posto de saúde. Animais, todo mundo sabe, mas eu prefiro, olha bem a minha fala na tribuna, eu prefiro salvar a vida do ser humano para depois do animal. Se é para nós atender bem, vamos atender primeiro o ser humano. Lá no Siqueiro, aquele povo lá precisa. Muitos estão lá, as unidades estão dando locomoção, os filhos, os netos trabalham fora.
eles ficam deficientes, tem que vir para o Barreto, tem que vir para Estima, tem que vir para Santiago, tem que vir para o 17, para Laranjeiras. Aquele povo está abandonado. De novo, mais uma vez. Mais uma vez. Eu não ia nem pegar a tribuna hoje, mas criaram um grupo de WhatsApp e me colocaram e pediram ajuda. Não sei se vocês estão sabendo, mas me pediram ajuda. Eu disse que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou ajudar. Aí, vou contar a maior para vocês entenderem. Fizeram agora uma castração no nosso município. Vocês sabem quantas pessoas têm cadastrado? Mais ou menos, para castrar os animais do nosso município? Não, né? Tem mais de 2.000 pessoas. É cachorro de rua, então? Cachorro de rua, cachorro de casa. Para vocês entenderem. Tem mais de 2.000. Vocês querem saber o que é pior? Eu vou contar para vocês o que é pior. Eles colocaram os agentes de saúde para fazer o levantamento de todos os animais. Todas as pessoas que precisassem fazer a castração. Sabia que o prefeito fez agora essa semana? Não precisa mais. Deixou as meninas só uma semana e tirou elas depois do escanteio. Então quer dizer agora, se a dona de casa da senhora precisa fazer a castração, não vai ter, sabe por quê? Qualquer um que fique em outra cidade vai ter a vaga de vocês. É uma vergonha. Isso é uma vergonha para vocês respeitem com o povo do Siqueiro e de toda a pescaria lá. É uma mentira. Eu digo para vocês e provo. Tem mais de 2.000. Hoje, 2 milhões mais a ser castrado no nosso município. Na fila de espera. Eles vão fazer 150 no sábado, 150 no domingo. Não dá nem um terço. Então eu digo assim para vocês, ó, de coração. Se o povo de pescaria brava pegar o Siqueiro como exemplo, como as senhoras que estão aqui, vocês vão conseguir mudar alguma coisa. Enquanto eu estiver aqui como vereador, eu respeito a indignação de qualquer bairro. Eu não estou aqui para mandar vocês calar a boca e ficar de boca fechada e não se manifestar. Eu digo como vereador, da minha parte, qualquer situação que seja, vocês reivindiquem, vocês peguem, vocês gritem que pegam os seus direitos. Porque é vocês que vão estar direito. É vocês que fazem o trabalho deles. Vocês sabem quanto é que eu recebo como vereador? 6.100 e alguma coisa. Com desconto cai para 4.960. Sabe qual é o compromisso que eu tenho que ir aqui na Câmara de Vereadores? Uma vez por semana, 20 minutos. Uma vez por semana por 20 minutos é muito bem pago. Se eu quiser, eu posso ficar aqui 20 minutos e ficar dentro de casa uma semana toda sem fazer nada. Então vocês têm o direito de reivindicar, de pedir, de cobrar do prefeito. E o prefeito tem que dar um jeito lá na Velosa no Siqueiro. Ele foi para lá e cumpriu. Para lá, para mim, nunca teve. Eles são muito bons para o Instagram. E para ele enrolar a cabeça de pessoas de vez. Porque era ele para estar aqui hoje, dando a sensação do povo. Por que não vai voltar? Agora eu vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta e depois, se tiver a resposta, eu quero entender. Chegou para mim o vereador Danilo. Era o seu mandato quando a senhora era secretária de Educação. Que aquele lá onde nasceu o Postinho Solosa do Siqueiro, foi feito o termo de posse com a Secretaria de Saúde. Passaram para o Zezinho, o vereador Zezinho, desculpa, os dois. Se existe esse termo de posse, como algumas pessoas estão me contando, se existe esse termo de posse, como os moradores estão me contando, eu preciso que mostre só um pouquinho. Eu preciso que mostre para mim como vereador. Eu preciso porque eu quero pegar esse termo de posse e mostrar para a população. O porquê? Porque se existe, se fizer acordo, o povo não sabe. E não acha correto. E se não acha correto ainda, pior ainda. Se passaram da educação, agora tiraram da educação de novo. Para a saúde, desculpa. Aí passaram para a saúde, então agora tiraram da saúde de novo. Vereador, se tu me der uma oportunidade, eu vou te falar. Você citou o meu nome. Sim. Quando eu fui secretário, não aconteceu isso? Você está muito enganado. Eu não recebi essa emenda, não foi foi uma CI. Eu estava mais como secretário. Vereador, Eu não estava mais. E isso eu não estou lhe afirmando. Então eu quero deixar bem claro a comunidade, o pessoal. Primeiro, eu esqueci de comentar. Vocês não, vocês têm todo o direito de vir aqui
não tem problema para a reivindicação. Só que eu quero deixar bem claro, comigo não teve isso, certo? Então você está falando algo que citou meu nome, que eu não tinha nada a ver. Eu saí 6 meses antes, foi na época que foi feita uma reforma, se teve outro secretário, você veio para a saúde, o secretário assinou. Então você primeiro, você foi o secretário que assinou, eu não assinei. Isso, eu estou perguntando. Eu quero deixar claro também que vocês também têm que entender que o posto lá, se você vai ser para os animais ou para o ser humano, não sei, não é nós aqui no projeto dele. O que é a nossa obrigação? É nós ler o projeto e aprovamos. Eu acho que é importante isso para o município. Não, de jeito nenhum. Nós não citamos que tinha que ser lá na cabeça Siqueiro, nós não citamos lá no Siqueiro, nada disso. Nós simplesmente aprovamos o projeto, que eu acho que é um projeto excelente. Aonde o executivo vai colocar, isso aí é dele, não é nosso. Aí nós, vereador, você também estava presente, você ajudou a aprovar. Vereador, então nós não temos culpa. Você concorda com isso? Isso, concordo com o senhor. O que eu fiz a pergunta? Se o termo de posse haverá acelerado. Não, deixa eu falar que foi uma manifestação. Primeiro, todos os prédios de estruturas dentro de um município pertencem à prefeitura. Ele não pertence a nenhuma secretaria. Como nenhuma escola da educação, unidade de ensino, pertence à Secretaria de Educação, como nenhum posto de saúde pertence à saúde. O que tem são os prédios que pertencem à prefeitura. O que teve neste movimento foi que nós cederíamos através de uma CI, a gente fez uma CI, né, uma comunicação interna, que é o que acontece dentro da prefeitura. Enquanto eu era secretária, a gente comunicou à Secretaria de Saúde que nós da Educação não teríamos mais interesse pelo prédio, que poderia ficar cedido para a saúde. Uma comunicação interna, mas o prédio já é da prefeitura, entende? Ele já pertence à prefeitura. Qualquer prédio público pertence à prefeitura. Ele faz aquele prédio que ele vem vender à prefeitura. Mas foi sim, teve uma comunicação interna que foi passada para a Secretaria de Saúde, aonde eu assinei como vereadora, que eu dizia para a Secretaria de Saúde que aquele local poderia ser cedido para a saúde. Não foi dito para posto nada, para a saúde. O prédio agora passava a ser da saúde, ele faz o que ele quiser. Mas essa comunicação foi exclusivamente com o prefeito. Não. Quando do passado? Foi via secretarias, mas não foi O MEC liberou assim. Não, porque já não era mais, senhora, já não pertencia mais ao MEC, porque ela já não tinha mais uma escola cadastrada. Desde o censo de, salvo engano, desde o censo de 2019, lá já não é 17. Desde 2017 lá já não é mais um censo escolar, a escola Clito, ela já não pertencia mais ao censo como escola naquele local desde 2017, eu não vou errar, mas 17 ou 19. Sim. Mas isso eu posso depois passar para vocês com melhor dizer. A questão é aonde o povo está sendo atendido. A questão é aonde o povo está sendo atendido. Não é questão a escola. É porque onde o povo está sendo atendido está sendo um local assim de. É isso, é um estado, é só isso. Olha só. Em si, está explicado. Teve sim, foi confirmado a conversa com a secretaria. Se existe termo de posse ou não tem, não sei. Está aqui, eles falaram que existe. Então, sim, vocês têm o direito, vocês têm toda a razão de cobrar. O que não é justo é o Siqueiro ficar lá naquele posto atendendo as pessoas que precisam precariamente, ainda pagando aluguel. O esgoto caindo, pessoal, é isso? Para vocês entenderem, o esgoto caindo, o paciente atende o médico, o outro lado escuta. Então eu acho que está na hora, eu acho que está na hora do prefeito botar a mão na consciência, porque ele não ganhou só no Barreiros, ele não ganhou só na Laranjeiras, ele ganhou na cidade inteira, ele é prefeito para tudo, ele não pode governar para partido político. Isso tem que parar. Porque quem está perdendo com isso tudo direto, quem vai perder também é o município, a Pescaria está perdendo há anos. Isso está demais. Vocês querem ver um exemplo? Vou dar agora. Está lá atrás, servidoras do nosso município, merendeiras, faxineiras, pedindo pelo amor de Deus para o vereador, para o prefeito valorizar o serviço delas. Vocês já imaginaram isso? Uma pessoa fazer reunião com o prefeito morrer e não valorizar quem trabalha realmente, não estou desclassificando ninguém. Uma vergonha. Faz reunião, o prefeito dá palavra, mas palavra não resolve nada. Então
contrato. Mas ele deu a palavra para ela que ia melhorar os efetivos. Os efetivos me falaram para mim que preciso tirar a tabela, não quero mais tabela. É tão simples. Eu não sei que dificuldade que tem. Eu não sei que dificuldade, juro para vocês. Eu não sei que dificuldade que tem, que peso que tem o vereador que vai tribuna ou que representar o povo. Porque eu juro para vocês, para mim está sendo fácil. E para mim está sendo fácil ser vereador, vocês sabem disso? Para mim nunca foi tão fácil ser vereador. É meu primeiro mandato. Não me fez em nada. Só aprendendo junto com o povo. Nem assessor dessa casa eu tenho. Mas eu digo para você uma coisa de coração. Eu acho que quem tem que dar explicação para vocês, que vocês têm que cobrar, é do prefeito. Porque desde a época do seu Louro, não veio dizer para mim que não, porque era tudo mesmo partido, só mudou a cabeça. A maior vergonha do dentro do Siqueiro é o seu Louro como prefeito. Quando foi? Uma pessoa de idade que era para ajudar vocês, conhece um por um, virou as costas. Mas sabe por que virou as costas? Porque esse tipo de pessoas tem condições de pagar um e-mail. Muitas pessoas que recebem o salário do município têm condições de pagar um e-mail. Eles não usam a nossa saúde do nosso município. E é lamentável vocês justificar para mim aqui que o Argonauta vai para lá por causa de uma ação do vereador. Eu não falo. Ele justificar o que eu falei para depois ele me condenar a soltar o seu lado do Siqueiro. Só pode acontecer isso demais. Tem que ter vergonha na cara primeiro. Então lá, não fazendo cá porque sou incompetente. Eu aprovei a jornada do município, mas também não mandei a jornada do Siqueiro. Era para estar lá no sertão, aonde era o local. O local não era qualquer, era para estar lá. Agora toda a vida a mesma ladainha, toda a vida a mesma coisa, sempre só vitória. Sempre só vitória, tudo para. Mas não sou lá. Para mim está sendo fácil ser vereador. Fácil. Para mim está leve. Se tem peso para algum, não sei. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Começa com vocês. Vereador falou meus 3 minutos, já deu 15. Não, você cortando. Os 3 aí vai para todo mundo. Tem que respeitar. Tem que respeitar o que eu estou falando. Estou na tribuna. Vereador, isso aí é seu também, tá? Não, Isso. não precisa quebrar. Não estou quebrando nada, não tem nada quebrado aqui. Nada quebrado. O problema maior é assim, ó. O problema maior é aqui. Ele vetou no projeto. Eu vou ter também outra lá. Nada de falar besteira. Respeita, eu quero que você. Não deu meu tempo. Não deu meu tempo. Já Não deu meu tempo. Vocês são testemunhos que não deu meu tempo. Não deu 15 minutos. Quem está me mandando aí, pode ver que não deu meu tempo. Me desculpa. já deu tempo, tá? Te agradeço, obrigada. Não deu meu tempo. O problema maior é que eu não gosto do povo fala. Só isso. Obrigada. Engraçado, né? Quando eu vi um vídeo dizendo que mataram os cachorros, vocês não vieram aqui, né? Tem animal, todos eles têm animal, todos eles têm cachorro, gato. Gente, por favor, eu já pedi para vocês, vocês sabem de me criticar, fazer o que vocês acham. Vem aqui, dar o seu tratado, mas isso é chato. Fica bem
aquilo que vocês acreditam, é aquilo que vocês querem. Com certeza, se fosse qualquer bairro de qualquer um, nossos vereadores já fariam isso. Só que, dentro dessas, o vereador até citou, e aí é o que me causa estranheza, e isso me causa, é que projeto de lei passou antes. Aí também é muito fácil eu me manifestar com algo, depois se vocês me colocassem num grupo, depois se vocês me convidassem para falar. Porque quando o projeto de lei chegou, poderia ser dito, porque já ouvi assim os rumores que seria lá. Porque isso aí já está mais de um mês e meio, eu acho, que eles já estão arrumando, e as próprias pessoas que estão lá dizendo que até pessoas vieram me falar, até a própria Alice veio falar comigo, que já está aqui, é verdade? Aí eu disse, não, eu não sei, vou perguntar. Quando eu perguntei, eu falei, não, é verdade, falaram mesmo. Eu perguntei para o prefeito, disse, não, vai ser o local. Mas isso, o projeto chegou depois. Então, quando a gente fala, não tem problema, Lisa, faz aquilo que você acha melhor para a tua vida, só que eu estou dizendo que é muito fácil falar depois que já está pronto. É isso que eu estou falando. Na votação já estava. Não estava caracterizado, mas todos já diziam que era. Mas deixa eu terminar. Todos já diziam que iria ser. Não estava caracterizado. Mas calma. Deixa eu terminar. Mas eu ouvi um rumor, gente. Tá, calma. Vocês não deixam eu terminar de falar, por gentileza. Deixa eu ver, não quero ver o vídeo, eu quero falar. Eu não quero ver porque eu estava lá, eu ouvi. Não, eu não estou dizendo que ele não disse que seria lá. Eu estava lá. Eu estou dizendo que por uma decisão do prefeito, ele definiu que seria lá. Eu não estou chamando ninguém de mentiroso dizendo que ele não falou que fazer uma unidade de saúde. Eu não estou dizendo isso. E não coloque palavra na minha boca. Eu estou dizendo que foi dito lá que ele falou isso sim, eu estava lá, falando para o cerebral, estudando para o cerebral. Eu ouvi. Mas por uma decisão do prefeito, ele decidiu mudar. E quando ele decidiu mudar, é uma execução dele. Ele vai fazer aquilo que é melhor. E aí a gente vai falar, eu fui falar. Eu perguntei assim, prefeito, por que lá? Aí ele justificou, me mostrou. Eu falei assim, olha, prefeito, eu falei, eu estou falando por mim, não sei se os vereadores outros falaram, eu falei. Mas esse prefeito é complicado. Mas ele falou, pelo quilombola, agora a barranca vai ter que ser, a carreira vai ter que ser atendida lá no postinho. Porque eles são agora território quilombola. Então eles já não viriam para o postinho do Siqueiro. A carreira também não queria vir para o postinho. Deixa eu falar o que eu ouvi. Tá? Deixa eu terminar de falar, que falta de educação. E aí foi liquidar a Varginha e adequar o espaço também para a Varginha. Ia ficar um pouco comunidade. Eu disse, não, mas pouco também não, porque tem atendimento. Aí foi onde eles disseram, mas o atendimento lá, o local de atendimento não é um local bacana. É um local que precisa de ser modificado, é um local que precisa de adequações. Aí que entra o vereador, que eles dizem, não, beleza. Tu vai apelar a questão da causa animal? Beleza, é válido. São 6 mil animais cadastrados que estão nas casas. 6 mil. Nas casas. Fora os animais que estão por aí. 6 mil é o que tem na casa. Cadastrados hoje. Então, realmente é um atendimento, uma demanda grande. Beleza. Vai cuidar dessa causa? Tudo bem. Mas e lá? E a comunidade? O que a gente vai fazer? Eu soube que tem esgoto. Não, Tata, pode deixar. Nós já estamos lá, a equipe já foi lá, já olhou o local. Nós já vamos começar com a adequação do espaço, deixar aquele local com o melhor atendimento possível. O próprio médico, não falei com ninguém, não falei com o prefeito, o médico nos falou, dizendo que lá o atendimento era uma demanda pequena. Palavras dele, quando ele disse que um dia tinha 5 atendimentos, foi 2. E ele, eu estou falando do teu, agora chega. Eu estou falando do que o médico falou. Ele disse que passou na frente, ele atendeu 2, passou na frente assim, tá atendendo o médico aí? Tá, entra. Ele chamou para entrar. Ele falou, ô médico, então eu estou pedindo pela boca dele. E por fim, ele disse, não, mas lá se deu uma adequada, a gente perguntou para as pessoas trabalhar, se adequar vai ficar bacana para atendimento, vai uma vez por semana. Ah, então beleza. Mas esse é o definitivo, gente, não adianta. Aqui, nessa casa, a gente não executa. Quem executa é o prefeito, a única pessoa que pode mudar isso, se quiser, é ele. Pode ele esfermear, gritar, bater panela, ele vai fazer aquilo que ele definir como melhor para o governo dele. E não está ilegal. Ah, é algo que tem que ser fiscalizado, verdade, mas está ilegal, não tem legalidade? Não tem. Nós vamos poder ir fiscalizar se tiver alguma ilegalidade? Se tiver alguma ilegalidade, como eu falei, o local não está adequado. Foi
pedi, eu falei, não, vai ser adequado? Vai ser adequado. Beleza, quantos dias para essa adequação? Eu vou estar lá para cobrar. E se eu falei, vocês podem decidir, eu vou lá e aquele local vai ter que ser adequado. Principalmente a questão lá que me falaram que tem o esgoto, vai ter que ser adequado. Para que esteja melhor atendimento para melhor atendimento. Sim, mas aí é outra coisa, tem que fazer a divisória para ver essas questões da escuta. Essa é uma reclamação que eu não tinha, tá? O que eu tinha de reclamação era a questão do esgoto. Mas essas coisas vocês podem mandar aí sim, entre o vereador, onde o outro, meu vereador, os demais vereadores também, ir lá e cobrar para que aquele espaço fique adequado. Mas agora eu vou pedir licença para vocês, como eu já disse, essa é uma decisão do executivo. E pode ou não concordar, a decisão já está tomada. Infelizmente. Sim. Mas a gente pode passar e ainda assim o prefeito vai executar conforme ele quer. Sim. Mas já foi dito por alguns e a decisão já está tomada. Já está, inclusive, já está toda equipada. Já está tudo pronto. Já está tudo pronto para receber. Mas agora, como eu já falei, desculpem, eu vou ter que falar para as professoras. Eu tenho que passar aqui para as professoras que nós estamos, eu acho que já é participando de uns 5 encontros. Eu acho que foi. Eu fui convidada para dois encontros para a gente discutir as questões do piso, né? Como eu já disse, a classe fez a sua decisão quando escolheu quem o representasse, que foi o sindicato representando os ACTs, e uma professora, os efetivos, e uma professora ACT representando os ACTs. Mas mesmo assim, eu metida que sou, eu gosto de dizer que eu também os represento. E também eu quero tentar o melhor para a nossa classe, não para a minha classe. Mas conforme, inclusive, que isso vai afetar diretamente a minha vida, e é isso que eu quero que vocês entendam. O projeto de lei vem de lá. Eu não tenho como chegar, modificar e dizer assim, não quero isso. Eu posso sim fazer emenda substitutiva, emenda vai passar aqui no plenário, passa ou não passa, isso eu posso. Mas vir de lá é o que o prefeito manda. No projeto, o projeto dos professores que veio dizendo assim, todos de Pescaria Brava vão receber o piso. Todos. Nenhum professor de Pescaria Brava vai receber menos do que o piso nacional. O aumento de 6,27 virá para todos. Né? Para todos que não estão no piso. Isso vai pegar qual classe que vai receber os 6,27? Os ACTs e os de início de carreira, os efetivos que se entraram no último concurso, né? Que eles estão no início de carreira. Os demais profissionais que já estão na carreira e já recebem acima do piso receberão o dissídio, que é 4,83. E isso, o que ficou acordado para que a gente aceitasse isso, né? Para que a gente aceitasse o 4,83 e não 6,27, porque essa lei tem uma lei de 2022 que diz que os efetivos de tabela estão na lei que diz que eles não é da lei do piso do magistério, e sim da lei do dissídio, e realmente existe essa lei. Então, um dos nossos combinados, juntamente com a equipe do sindicato e com o prefeito, foi, primeiro, se revogasse essa lei, que a partir de 2026 essa lei não mais existisse, que todos os profissionais do magistério tivessem acesso ao piso do magistério. E isso já está ok, já virá na próxima semana, conforme o combinado, e eu estarei para cobrar. Outra coisa que foi combinado é a exclusão da nossa tabela, porque a gente sabe que essa tabela não é rentável para ninguém. E quando eu falo isso, eu falo nosso, porque é meu também, gente. Então eu não quero que é ruim para mim. Então pode ter certeza que a gente vai lutar, e eu já falei com as meninas ali atrás, nós já vamos começar as reuniões com o sindicato, reuniões com o grupo, porque a gente sabe também que somos muito desunidos, infelizmente, mas a gente precisa se unir nessa para ver o que é melhor para a carreira de todo mundo, né? Porque muitos de nós vão entrar na carreira no ano que vem, nós ainda não estamos, né? Mas teremos acesso ao próximo ano. Então, ficou assim. Inclusive, tinha um artigo, o terceiro artigo, ao qual eu fiz um pedido que quando eu recebi, eu já na hora já disse, olha, eu vou fazer uma emenda substitutiva ou uma emenda expressiva. E aí alegaram que estava errado e na hora já suprimiram e mandaram aqui para essa casa. Então já tiraram o terceiro artigo, ficou só esse trecho de 6,27 para o vencimento de quem não está no piso e 4,83 para quem já está no piso. E aí para os ACTs, que é o projeto de lei número 10, os ACTs ficou alterando a redação de maneira temporária até 31 de dezembro de 2025, aonde substitui o 7,5% de regência
pelos R$600. E uma das coisas que a gente fez para ter essa compensação é que a regência, quando o professor coloca atestado ou falta justificada, ele é descontado. Ou vale alimentação não vai ser descontado para faltas com atestado, somente bem justificadas. Então, de atestado não vai ser descontado, como era a regência, né? Claro que é uma compensação e ainda assim, financeiramente, a gente já comprovou por A mais B que vai se receber mais vantagens, no caso, os ACDs. Mas isso é provisório por quê? Por que é provisório? Porque a gente está acreditando que neste ano começaremos as nossas lutas que a gente já elencou quais são. Nós queremos sim a revisão da tabela, nós queremos sim a exclusão da lei que diz que os efetivos de carreira não estão no piso do magistério. E outras demandas que a gente já soltou, como também o retorno dos 15% da regência das CDs. Tudo isso está nos nossos links de debate, mas, professores, aí agora eu vou cobrá-los. Nós precisamos estar juntos nessa. Não adianta a gente marcar reunião vindo das pessoas aqui. Marcar reunião em 3 pessoas, ou marcar reunião e dizer que não foi convidado, veio os efetivos, não veio os ACDs. A gente precisa que a gente esteja junto. O sindicato vai participar conosco, o pessoal do jurídico do sindicato vai estar conosco para que a gente veja esses posicionamentos. Uma das alternativas é que a gente fique como laguna, não mais com uma tabela, mas vai para fora, né? Que nossos prioritários, que assim a gente chama, vá para fora dos nossos ganhos e assim fazendo com que a gente ganhe um pouquinho a mais, né? A questão ali dos professores. Outra questão é dos serviços gerais. Os serviços gerais também vai entrar nesse pacote que a gente falou de conversas, só que uma das coisas que alguns serviços gerais, a gente sabe que vocês merecem a valorização, é óbvio, mas só que a questão que alguns falaram, por que não dá esses 600 para nós também? Eu gostaria de esclarecer assim como eu fui esclarecida, por isso que eu gosto de jogar limpo com vocês. Eu perguntei também, porque eu também não tinha entendimento, por que elas não podem receber os 600 também? Aí, juridicamente, eles me explicaram que a sessão do grupo, a sessão de vocês ao cargo efetivo foi de nível médio. Então, como é de nível médio, vocês não podem receber ou chegar numa ascensão como nível superior. Então, neste caso, essa vale alimentação é para nível superior, os R$600. Eles podem sim fazer uma nova adequação para nível médio, cerca de R$400. Oi? Não, estou falando de serviços gerais. Serviços gerais. Então, foi o que a gente comprou com ele. Então, vamos pensar em conversar com elas num valor um pouco menor? Não, vamos conversar. Eu queria conversar, a gente vai conversar. Isso para que a gente consiga fazer essa adequação até o final do ano. Eu sei que vai ter gente que diz, mas eu não acredito mais, eu não quero mais. Né? Gente, esse é o meu papel. Eu tenho que dialogar. Se eu não dialogar, se eu só guerrear, eu não vou conseguir nada. Eu não adianta só ir lá brigar. Eu quero dialogar, eu quero ter melhor. Se a gente sentar, as serviços gerais é melhor então R$200 no base do que R$400 de vale alimentação. Vocês vão opinarem. Eu quero só ser uma ponte, eu não posso tomar decisão por vocês. Diferente dos professores, que eu sou afetada diretamente, que mesmo sendo afetada eu não tomei decisão nenhuma. Eu participei de uma reunião com a representante da CT e eu fiquei quieta. A única fala que eu fiz foi, não, mas calma aí. Então bota pelo menos até dia 31 de dezembro desse ano. Não deixa se solto, vamos amarrar. Que eu já vi outros prefeitos tirarem e não colocarem. Eu falei isso, sem esconder de mim. E foi colocado. Aquilo que a gente sugeriu foi colocado. Como a gente suprimiu o artigo 33 dos efetivos que dizia que ficava a cargo do prefeito denominar quanto que seria para cada nível da tabela. Eu disse, não, senhor, vamos suprimir isso aí. Isso aí não dá certo. Até onde tem a legalidade, ok. A gente quer ver o nosso município crescer. A gente sabe que ele está trabalhando com a LDO do outro governo, que a partir de agora ele vai fazer a lei para o ano que vem. Então vamos ficar nessa esperança de que o ano que vem, depois de a gente conversar, discutir, a gente vai apresentar uma proposta plausível para o prefeito. Não adianta também a gente querer apresentar essa proposta lá em dezembro. A toque de caixa. Tem que ser algo discutido, algo conversado, algo quando classe, mas está cansado, eu não vou conseguir. Todo mundo está. Mas a gente tem que ir lá participar, decidir, para que a gente consiga tomar essas posições. Mas é isso. E se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Eu estou à disposição de verdade. Quanto ao Siqueiro, pode preparar que o local que vocês estão, eu estou dando a minha palavra que eu estarei lá. Inclusive, a gente já tirar algumas fotos.
cobrando para que seja adequado o espaço da melhor maneira possível. Vereadora Thalita, 15 minutos, tá? Sim, porque é o que a gente consegue fazer hoje. É fazer essa fiscalização para que aquele espaço fique da melhor forma para vocês. Porque a decisão do local onde vai ser da defesa dos animais não está do lado. E isso os vereadores não conseguem fazer, ninguém colocar atrás. Então é isso, uma boa noite, desculpa qualquer coisa, tá? E precisando de qualquer esclarecimento, eu estou à disposição. Dos professores está com a votação na Vereadora Thalita, já deu todos os 15 minutos, tá? Boa noite para todos. Se abrir para um, eu para todos. E nada mais havendo para ser tratado